E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora. Pois então, eu vou fazer com vocês o dever de casa, né? Eu passei a questão 28 para casa, você já fez, espero que tenha feito, e viu que foi uma ação popular. Uma ação popular das grandes, daquela que tem que pedir requisição de documentos, foi uma ação um pouquinho mais complexa. Vamos fazer ela? Vamos lá, corrigir, né? Na verdade, fazer você já fez. Foi noticiado em jornal de grande circulação que o secretário de transporte de determinado estado e certa empresa de transportes coletivos, pessoa jurídica de direito privado, com sede no mesmo estado, celebraram em 5 de março de 1990 contratos de permissão de serviço público de transporte coletivo intermunicipal em face de todos os municípios do estado com prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. No dia 4 de março de 2010, depois de muita negociação entre as partes e da inclusão, por vontade do contratado, de algumas cláusulas contratuais, foi firmada a renovação do contrato por mais 20 anos. Ocorre que o contrato original e sua renovação foram feitos sem licitação. Segundo o secretário de Estado, a ausência da licitação se justifica pelo fato de que a referida empresa, nesses 20 anos de serviço, promoveu vultosos investimentos, construiu uma grande estrutura administrativa em todos os municípios do estado, já acumulou a experiência necessária a esse tipo de serviço e, além disso, a lei federal não exige licitação para contratos de permissão, mas apenas para os contratos de concessão de serviço público. Assim, devido à sua precariedade e possibilidade de rescisão unilateral, não haveria imposição legal de licitação. Diante dessa notícia, João Paulo, brasileiro maior de idade, professor de Direito da Universidade Pública e usuário do sistema de transporte público, contratou como advogado um ex-aluno seu, alega que tem a pretensão de anular essa renovação e, via de consequência, determinar que o Estado promova a devida licitação para que outras empresas ou empresários possam participar da licitação em condições de igualdade. Preste atenção que ele não quer participar de nada. Ele quer permitir que outras empresas possam fazer isso, né? É ele, enquanto cidadão, preocupado com o interesse público. Alega ainda que o sistema de transporte no estado não é satisfatório, que as tarifas são muito elevadas e que os ônibus são velhos e sempre atrasam. João Paulo requereu pessoalmente do órgão responsável acesso aos documentos necessários para a propositura da presente ação. Esse pedido, no entanto, foi negado. Em face da situação hipotética acima, como advogado de João Paulo, redige a medida judicial de ordem constitucional que entender cabível na espécie, fundamentando-a com os argumentos que entender pertinentes e observando os requisitos formais da medida. Pessoal, trata-se de uma ação popular. Vamos montar? Vamos lá. Então você está vendo que é um cidadão, né, usuário do serviço, alguém que está preocupado com o interesse da coletividade e não com o interesse dele. Por isso é que a gente vai optar pela ação popular. Então, aqui a gente já vai começar. Ó. O autor da ação é João Paulo. Os réus são, no caso, a princípio, o secretário de transporte, o Estado e a permissionária. São os 3 réus, né? O agente público, a entidade pública e o particular beneficiário. A competência da Justiça Estadual. Você vai dizer, mas ó, secretário de Estado. Lembra do GPS? Secretário de Estado, governador, prefeito de capital e secretário de Estado, a competência do TJ para mandado de segurança. Ação popular não tem prerrogativa de foro, né? Então, a competência do juiz estadual. O pedido de anulação do ato. Aqui não há nada de muito urgente, não, né? Mas se você estivesse na dúvida e quisesse pedir a tutela de urgência, deveria pedir, suspendendo o ato de renovação do contrato. Então, na minha concepção, vai suspender quem vai prestar. Enfim, não vejo uma tutela de urgência aqui. Mas quem colocou, não vai despontuar, tá? E a fundamentação jurídica, a causa de pedir, basicamente, 3 argumentos a serem alegados. Não sei se você encontrou os 3, mas vamos lá. Primeiro, o dever de licitar. O artigo 175 da Constituição Federal diz
que o serviço público será prestado diretamente pelo Estado, ou mediante contratos de concessão e permissão, sempre mediante licitação. Então, a Constituição exige licitação para a permissão de serviço público. Da mesma forma, o artigo 2º, inciso 4º da Lei 8987 também fala que a permissão de serviço público deve ser precedida de licitação. Além disso, o artigo 40 da Lei 8987 diz que a permissão de serviço público é contrato de adesão. A questão diz que houve a inclusão de cláusulas contratuais por vontade do particular contratado. Não pode. É contrato de adesão. Não se admite a inclusão de cláusulas por vontade do contratado, tá? Então é o segundo ponto. E o terceiro é o artigo 6º, parágrafo 1º. Basicamente, a violação ao princípio da modicidade, porque as tarifas são muito altas, atualidade ou atualização, os ônibus são velhos, e eficiência, né? Sempre atrasam, está sendo mal executado a prestação do serviço. Bacana? Ótimo. São 3 argumentos que a gente tem para justificar a anulação do ato de renovação desse contrato de permissão. Vamos começar a fazer nossa peça? Vamos lá. Excelentíssimo. Deixa eu botar aqui de preto que é mais fácil. Excelentíssimo. Senhor doutor. Senhor doutor. Juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da comarca 3 pontinhos no estado 3 pontinhos por uma linha 10 linhas pula mais uma e eu vou começar. João Paulo brasileiro, Estado Civil, professor, RG número tal e CPF número tal, título de eleitor número tal, endereço eletrônico, residente e domiciliado na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito. Propor ação popular em face de... E aí a gente vai colocar os 3 réus, né? Estado, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal. Depois, nome, prenome, secretário de transporte estadual, nacionalidade, Estado Civil, RG, a profissão é secretário de transporte, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal e permissionário de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, né? Então, basicamente, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da comarca 3 pontinhos no estado 3 pontinhos, João Paulo brasileiro, Estado Civil, profissão, RG, professor, RG, CPF, título de eleitor,
endereço eletrônico residente domiciliado, vem por seu advogado Pererê Parará, propor ação popular em face de qualifiquei os 3 réus pelos fatos e fundamentos a seguir. Do cabimento. É cabível a presente ação com fulcro no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 4717 de 65, por se tratar de pedido de anulação de ato lesivo ao interesse da sociedade. Então, eu quero anular um ato lesivo ao interesse da coletividade. Não houve violação do direito líquido e certo do autor, né? Ele não quer participar de um procedimento licitatório para se tornar permissionário, e isso foi negado a ele. Não foi o que aconteceu. Então, ele não está sendo diretamente violado. Não é um ato que viola o direito dele, propriamente dito. Nesse caso, o que ele quer, efetivamente, é anular o ato para permitir que os interessados possam participar de uma licitação. Isso sim. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Daí, os fatos, que são a questão enorme, eu não vou reler com vocês aqui agora, mas você já sabe, já está acostumando a fazer fatos, né? Precisa colocar todos os aspectos da questão, trabalhar todos os pontos com novas perspectivas, nova forma de redação, tá certo? Se você abrir o tópico da tutela de urgência, não tem problema. Aí, você abriria esse tópico da tutela de urgência e teria 4 parágrafos, né? Um para falar do cabimento dela, artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717, combinado com artigo 300 do CPC, e aí ia falar da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois, um parágrafo para cada um para a probabilidade do direito, o outro para o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a conclusão, pedindo a suspensão do ato de renovação do contrato, do ato de prorrogação contratual. Basicamente, a sua tutela de urgência se basearia nesses 4 parágrafos, e isso iria aumentar um pedido lá, que a gente já vai ter 6 pedidos nessa ação. Os 5 pedidos da ação popular, e mais o pedido de requisição de documentos, né? Porque a questão deixa muito claro isso. O caso concreto diz que João requereu pessoalmente do órgão responsável acesso aos documentos necessários à propositura da presente ação. E esse pedido, no entanto, foi negado. Então, você vai pedir aqui com base no artigo 7º, inciso 1, a linha B da Lei 4717, que o juízo faça a requisição de documentos. Então, a gente já vai ter 6 pedidos. Se você tiver requerido a tutela de urgência, serão 7 pedidos, porque os 5 pedidos da ação popular, a tutela de urgência e a requisição de documentos, tá? A gente vai fazer sem tutela de urgência essa ação popular aqui. Vamos para os pedidos? Vamos para o mérito. Do mérito. Como eu já adiantei a vocês, a gente tem basicamente 3 argumentos de mérito para trabalhar, e cada um deles deve ser trabalhado separadamente. Um não interfere no outro. Cada um desses argumentos de mérito, por si só, vai ser suficiente para justificar a anulação desse contrato. Exatamente. Do ato de renovação, né? Do ato de prorrogação. Então, o ato de prorrogação deve ser anulado pelos argumentos apresentados aqui. Cada um desses argumentos, por si só, será suficiente à anulação do ato. Mas a gente vai trabalhar cada um deles separadamente, com cuidado, tá? Vamos lá. Inicialmente, o artigo 175 da Constituição Federal estabelece que o serviço público pode ser delegado a particulares mediante
contrato de permissão de serviço público precedido de licitação. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 175, que diz exatamente isso, né? O contrato de permissão de serviço público deve ser precedido de licitação. O artigo diz: o Estado presta o serviço diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão, sempre precedidos de licitação. Então, o procedimento licitatório é obrigatório nos contratos de concessão e de permissão. No caso aqui, a gente está falando de permissão, tá? Vamos lá. Aí eu vou seguindo. No mesmo sentido, o artigo 2º, inciso 4º, da Lei 8987 de 95, prevê a obrigatoriedade de prévio procedimento licitatório para contratos de permissão de serviço público. Então, o artigo 175 da Constituição Federal fala, e também o artigo 2º, inciso 4º, ao conceituar a permissão, fala precedida de licitação, né? Aí eu vou trazer para o caso concreto. No caso, em epígrafe, o procedimento ou a contratação foi efetivada sem o prévio procedimento licitatório, o que enseja a nulidade da prorrogação pretendida. Então, é nulo a prorrogação porque o contrato foi firmado sem procedimento licitatório. E a alegação de que não precisa de licitação para permissão de serviço público não vale, né? Vou para o segundo ponto. O primeiro ponto por si só já seria suficiente para anular o ato de renovação. Mas eu tenho outro argumento. Vamos lá. Ademais, o artigo 40 da Lei 8987 de 95 dispõe que a permissão de serviço público é formalizada por meio de contrato de adesão. Ou seja, não se admite a rediscussão de cláusulas contratuais que serão impostas pelo ente estatal. Então a ideia é essa, é um contrato de adesão. O Estado põe as cláusulas contratuais e o particular das duas uma, ou adere ou não adere. Não pode haver rediscussão de cláusulas. Aí a gente vai dizer, na situação ora exposta, a renovação do contrato foi feita após a inclusão de cláusulas por vontade do contratado. Portanto, nula a renovação discutida. Então, não pode haver a inclusão de cláusulas por vontade do particular contratado, da permissionária, então é nula essa renovação, né? Tem mais um argumento. Outro sim. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95 estabelece que o serviço público
deve ser prestado respeitando os princípios da modicidade, eficiência e atualização, dentre outros. Então, artigo 6º, parágrafo 1º. Com efeito, as tarifas devem ser módicas, o serviço deve ser bem executado e deve se atualizar e modernizar a forma de prestação. Então, as tarifas são módicas, o serviço bem executado e se deve atualizar e modernizar as formas de prestação, tá? Aí eu vou explicar. No caso, em epígrafe, o serviço é mal prestado porque os ônibus sempre atrasam, são velhos e desatualizados, e as tarifas são muito altas. Logo, diante da má execução do serviço público, não é possível a renovação contratual. Então, eu alego, por fim, a impossibilidade de renovação, porque o serviço é mal prestado, né, ineficiente, atrasa, tarifas altas e tudo mais. Beleza? Daí, eu vou para os pedidos. Eu disse que são 6, os 5 pedidos da ação popular e o pedido de requisição de documentos, que eu vou fazer logo de cara, tá? Vamos lá. 2 pedidos. Pelo exposto, requer primeiro, a citação dos réus para, querendo contestarem o feito no prazo de lei. Então, para começar, a citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei. Meu primeiro pedido é esse, que seja feita a citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei. Daí, vou para o segundo pedido. Agora eu vou logo pedir essa requisição, tá? 2 requer a requisição ao ente público, ao Estado réu, no caso, né? Ao Estado réu, nos moldes do artigo 7º, inciso 1, a linha B da Lei 4717 de 65, para juntar os documentos que comprovam as alegações do autor. Depois, eu vou pedir normalmente a produção de todos os meios de prova e a juntada de documentos, tá? Porque aí eu estou juntando os documentos que eu tenho. Então, primeiro eu peço que requisite ao ente público que ele anexe os documentos que me interessam e depois, lá na produção normal, eu vou pedir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a juntada de documentos. Porque aí eu estou pedindo a juntada dos documentos que eu tenho, que eu estou anexando aos autos, sem contar com a requisição dos documentos que se encontram nas mãos em poder da administração pública, né? Então, requer a citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei, a requisição ao Estado réu, nos moldes do artigo 7º, inciso 1, a linha B,
da 4717 para juntar os documentos que comprovam as alegações do autor. 3. A procedência dos pedidos, determinando a anulação do ato de renovação do contrato, bem como o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Então, procedência dos pedidos requerendo a anulação do ato de renovação do contrato e o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Anulação e ressarcimento ao erário, né? Daí, 4, a intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Vou pedir prova, então intimação do MP, né? Vou pedir prova, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos e do título de eleitor que comprova a qualidade de cidadão do autor. Então, juntados de documentos, inclusive do título de eleitor. Daí vem 6, são 6 pedidos por causa da requisição, né, que a gente teve lá. A condenação dos réus nos ônus da sucumbência, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se à causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número 3 pontinhos, tá? Vamos reler rapidinho. Só os pedidos que a gente tem uma novidade aqui, né? Pela primeira vez a gente pediu a requisição de documentos. Então, pelo exposto requer 1. A citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei. 2. A requisição ao Estado réu, nos moldes do artigo 7º, inciso 1, a linha B da Lei 4717 de 65, para juntar os documentos que comprovem as alegações do autor. 3. A procedência dos pedidos, determinando anulação do ato de renovação do contrato, bem como o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. 4. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 5. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos títulos dos documentos do título de eleitor que comprova a qualidade de cidadão do autor. 6. A condenação do réu nos ônus da sucumbência, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se à causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número 3 pontinhos. Bacana? Ótimo.
Daqui a um minuto eu volto para a gente falar de ação civil pública. Espero que tenha feito essa ação popular e que tenha acertado parte dela, pelo menos, tá? Já volto.